O pastor da minha igreja, um homem que se dizia santo, me prensou na parede do beco escuro atrás da casa de Deus e me deu um beijo que fez minhas pernas tremerem e minha alma pegar fogo. E bem na hora que a língua daquele enviado do diabo estava fazendo uma fuleiragem na minha boca, a gente ouviu um grito. E o grito, minha gente, era da esposa dele, a missionária, que viu a cena todinha. O inferno naquele dia não estava debaixo da terra, não. Ele tinha subido e se instalado bem no quintal da igreja. Para quem tá ouvindo uma blasfêmia arretada dessas e deve estar pensando, valha meu pá de inciso, mas que véia para ser pecadora? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Quitéria Gomes de Matos. Tenho 65 anos e sou nascida e criada aqui no meu crato, debaixo da bênção da Chapada do Araripe, no Ceará. Sou viúva, mulher temente a Deus, da reza diária e do joelho no chão. Pelo menos era assim que eu me via, antes de um pastor novo chegar na minha paróquia e me mostrar que o caminho para o céu, às vezes é cheio de umas tentações que o cabra tem que ser muito santo para resistir. E eu, minha gente, descobri que de santa eu não tinha era nada. Mas antes de eu contar essa miséria todinha, de como um homem de batina quase me fez perder a fé e encontrar o pecado, faz um favor para essa cearense aqui. Te inscreve no canal Nunca é Tarde para Pecar, pra gente mostrar que até em casa de santo o diabo às vezes senta na mesa. E já senta o dedo no like, que é pra me dar coragem de confessar essa história cabeluda. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Nordeste abençoado tu tá me ouvindo. Gosto de saber que não tô sozinha nessa penitência. Agora te ajeita aí, que a história é comprida, o pecado foi grande e o flagra foi de fazer o santo se benzer. Para vocês entenderem como uma mulher como eu, que vivia mais na igreja do que em casa, foi parar se agarrando com um pastor no beco, precisam saber do deserto que era a minha vida. Fui casada por 45 anos com o Lourenço. Um homem bom, um homem direito, mas um homem que com o tempo virou um estranho dentro de casa. O Lourenço era agricultor, um homem da terra, de pouca prosa e muito trabalho. O amor dele era mudo. Ele me dava o sustento, a segurança, mas se esqueceu de regar a planta do carinho, do desejo. Nosso casamento virou um acordo de respeito. Eu cuidava dele, da casa, e ele me dava um teto. A parte de homem e mulher, essa tinha virado uma lembrança empoeirada. Ele era um homem muito religioso. Era diácono na nossa igreja, a paróquia de Nossa Senhora da Penha, e a religião dele era severa, cheia de regra, de pecado, de medo do inferno. E eu, para ser uma boa esposa, mergulhei na fé junto com ele. A igreja virou o meu mundo. Eu passava o dia lá. Ajudava na limpeza, no grupo de oração, na catequese. Eu era a dona Quitéria, a beata, a mulher do diácono Lourenço. Uma mulher que todo mundo respeitava, mas que ninguém via de verdade. Porque por dentro, minha gente, eu estava seca que nem uma folha de outono. Seca de afeto, de um elogio, de um toque que não fosse por obrigação. Quando o Lourenço adoeceu, de um câncer danado que o levou em poucos meses, eu cuidei dele com toda a minha dedicação. Mas quando ele se foi, o que eu senti, além da saudade do companheiro de uma vida, foi um alívio por não ter mais que viver naquela prisão de silêncio, de regras, e essa culpa me corroía. A solidão que veio depois foi imensa. A casa ficou grande, os dias compridos. Minha única filha, Socorro, casada, morando em Juazeiro do Norte, vinha me ver, se preocupava. Mãe, a senhora precisa se distrair, arrumar uma ocupação. E a minha ocupação continuou sendo a igreja. Era o único lugar que eu conhecia, o único lugar onde eu me sentia segura. Eu me apeguei a Deus e aos santos como uma náufraga se agarra num pedaço de madeira. A igreja era minha vida. Eu achava que o meu destino era esse, viver o resto dos meus dias na sombra da batina do padre, rezando, pagando meus pecados, até o dia de me encontrar com o Senhor. Mal sabia eu que o diabo, tinhoso que só ele, estava preparando uma armadilha para mim. E a armadilha ia vir vestida de padre, ou melhor, de pastor. A nossa paróquia estava passando por uma mudança. O nosso pároco, o padre Francisco, um velhinho gente boa, ia se aposentar. E a diocese mandou um novo, um padre jovem, cheio de ideias novas. O nome dele era Daniel. E a chegada dele, minha gente, foi o começo do meu pecado e da minha penitência.
A chegada do padre Daniel na nossa paróquia do Crato foi um acontecimento. O homem parecia um anjo que tinha descido do céu. Ele era novo, não devia ter nem 30 anos. Alto, com o cabelo preto anelado e uns olhos azuis, mais azuis que nem o céu do nosso Cariri em dia de sol. Uma coisa que a gente nunca tinha visto por essas bandas. E a voz dele, minha gente, a voz dele era um veludo. Quando ele rezava a missa, a igreja, que andava meio vazia, lotou de novo. E não era só de gente velha, não. As moças novas, as casadas, tava todo mundo lá de boca aberta, ouvindo aquele homem falar de Deus de um jeito que a gente nunca tinha ouvido. Ele não era que nem o padre Francisco, que só falava de pecado e de inferno. O padre Daniel falava de amor, de perdão, de alegria. A missa dele era uma festa. Ele tocava violão, cantava umas músicas animadas. E ele tinha uma energia, uma vitalidade que contagiava todo mundo. Eu, que já vivia na igreja, passei a viver ainda mais. Eu me sentia renovada. A fé, que para mim era um peso, uma obrigação, com ele virou uma coisa leve, bonita. Ele era um homem muito atencioso. Depois da missa, ficava na porta cumprimentando todo mundo, um por um. E ele tinha uma palavra de carinho para cada pessoa. Ele sabia o nome de todo mundo. E ele, desde o começo, me deu uma atenção especial. Talvez por eu ser a viúva do diácono Lourenço, talvez por eu estar sempre lá ajudando em tudo. Dona Quitéria, a senhora é a alma dessa paróquia. Ele me disse um dia, pegando na minha mão. A sua dedicação é uma inspiração para mim. Oxe, minha gente, um elogio desses vindo de um homem de Deus, um homem tão bonito, fez meu coração de véia dar uma rateada e eu fiquei vermelha que nem um pimentão. E ele notou e sorriu, um sorriso que me desmontou. Ele começou a me pedir ajuda com as coisas da igreja. Dona Quitéria, a senhora que tem uma mão boa para tempero, não quer me ajudar a organizar o lanche da catequese? Dona Quitéria, a senhora que entende de flor, não quer cuidar do jardim da casa paroquial? E eu, claro, aceitava tudo. Era um prazer, uma honra ajudar o padre. E era uma desculpa para ficar mais perto dele. A gente passava horas juntos, na sacristia, na cozinha da igreja, no jardim. E a nossa prosa era boa. Ele me contava da vida dele, era de uma cidade grande, no sul. Tinha sentido o chamado de Deus muito cedo. Mas ele não era um padre distante, não. Ele era um homem. Falava de futebol, de música, contava piada. E me fazia rir. Uma coisa que eu não fazia há anos. E ele me ouvia. Me perguntava da minha vida, do meu Lourenço. E eu, que nunca tinha desabaçado com ninguém, me vi contando para ele da minha solidão, do meu casamento sem afeto. E ele me ouvia com uns olhos de uma compaixão, de uma ternura que me dava vontade de chorar. A senhora sofreu muito, não foi, Quitéria? Mas Deus tem um propósito para tudo. A sua dor te fez mais forte, mais sábia. E o jeito que ele falava, minha gente, parecia que ele estava lendo a minha alma. E o toque dele começou a ficar diferente. No começo era um toque de padre, uma mão no ombro, um aperto de mão. Mas com o tempo, o toque foi se demorando mais. Ele ajeitava uma mecha do meu cabelo que caía no meu rosto. Ele segurava minha mão por um tempo a mais depois da oração. E o meu corpo, esse diabo traiçoeiro, reagia. Eu me arrepiava inteira. Eu sabia que era errado. Sabia que era um pecado mortal desejar um homem de Deus. Eu rezava, pedia a Nossa Senhora para tirar aquele sentimento do meu coração, mas não adiantava. Quanto mais eu rezava, mais eu pensava nele. Eu ia dormir e sonhava com os olhos azuis dele. Eu acordava e a primeira pessoa que me vinha à cabeça era ele. Eu estava me apaixonando pelo padre. Uma loucura,
uma blasfêmia. Eu me sentia a pior das pecadoras. E o pior é que eu sentia que ele também sentia alguma coisa por mim. O jeito que ele me olhava, quando pensava que ninguém estava vendo, era um olhar de homem. Um olhar de desejo. E aquilo me dava um medo e uma excitação que me deixava tonta. Eu estava vivendo num tormento, dividida entre a devoção a Deus e o desejo por um homem que era o representante dele na terra. E o diabo, minha gente, o diabo parecia estar rindo da minha cara sentado na primeira fila da igreja. A situação ficou ainda mais complicada quando a esposa dele chegou. Oxe, minha gente, eu esqueci de contar esse detalhe. O padre Daniel, na verdade, não era padre católico. Ele era de uma igreja católica diferente, uma que permite que os padres se casem. E a gente só foi saber disso um mês depois que ele chegou, quando a esposa dele, a tal da missionária Helena, veio de Malicuia do Sul para morar com ele na casa paroquial. A notícia caiu que nem uma bomba na nossa comunidade, principalmente no coração das moças solteiras, que já estavam fazendo novena para casar com o padre. E no meu também, eu confesso. A chegada dela foi um balde de água fria na minha fantasia pecaminosa. A Helena era o oposto de mim. Era nova, uns 30 e poucos anos, loira, alta, magra. Falava um português todo certinho, sem o nosso sotaque. E tinha um ar de superioridade, de quem se sentia a rainha da cocada preta. Ela andava pela igreja com o nariz em pé, olhando para tudo com um certo desprezo. Para nossa comida, para nossa música, para o nosso jeito de rezar. Ela era a missionária. E a gente, as irmãs. Ela tentava ser simpática, mas a gente sentia que era forçado. E a relação dela com o Daniel, pelo menos na frente dos outros, era de uma perfeição que chegava a irritar. Eles se chamavam de meu bem, meu amor, andavam de mãos dadas no pátio da igreja e ela o tratava como se ele fosse uma divindade. O meu Daniel é um homem muito especial, um escolhido de Deus, ela dizia para todo mundo, com a voz de quem está anunciando um milagre. Mas eu, que já estava com o olho treinado pela vida, eu percebi as frestas naquela parede de perfeição. Eu vi o jeito que ele olhava para ela, quando achava que ninguém estava vendo. Um olhar frio, impaciente. E vi o jeito que ela o olhava. Com adoração, sim, mas também com medo, uma insegurança. A chegada da Helena, em vez de me afastar do Daniel, me aproximou ainda mais, porque agora a gente tinha um segredo em comum. A gente não gostava dela. E ele começou a desabafar comigo. Às vezes, Quitéria, a vida de casado é uma provação maior do que o celibato. Ele me disse um dia, enquanto a gente arrumava os livros na biblioteca da paróquia. A Helena é uma boa mulher, mas ela não entende a minha alma, ela não entende a minha missão. E eu, que nem uma tola, me senti especial por ser a única que entendia a alma dele. Ele me fazia sentir sua cúmplice, sua confidente. E os nossos momentos a sós se tornaram mais frequentes e mais perigosos. Ele inventava tarefas para a gente fazer longe dos olhos da esposa dele. Quitéria, preciso que você me ajude a catalogar uns documentos antigos no porão da igreja. E a gente ia para o porão, um lugar úmido, escuro, com cheiro de mofo, e lá, no meio dos papéis velhos, a conversa era outra. Ele pegava na minha mão. Às vezes, Quitéria, eu sinto que você é a única pessoa que me entende de verdade. Ele dizia com aqueles olhos azuis me olhando fundo, e eu, coitada, me derretia. O meu pecado já não era só em pensamento, era no olhar, no toque disfarçado, na cumplicidade silenciosa. E a Helena, a missionária, ela sentia. Mulher sente essas coisas. Ela começou a me tratar com uma frieza, uma hostilidade velada. Se ela me via conversando com o Daniel, ela logo aparecia com uma desculpa qualquer para interromper. Meu bem, o bispo tá no telefone. Daniel, querido, tá na hora do seu remédio. Ela começou a me vigiar. Se eu estava limpando o altar, ela aparecia para ver se eu estava limpando direito. Se eu estava no jardim, ela vinha dar palpite sobre as flores. Era uma guerra fria, silenciosa. E o Daniel, o pivô da disputa, parecia se divertir com aquilo. Ele atiçava o ciúme dela e ao mesmo tempo me dava mais atenção ainda, como se quisesse provocá-la. Eu estava no meio de um fogo cruzado e em vez de fugir, eu que nem uma mariposa, voava cada vez mais perto da chama. A situação chegou num ponto que eu não aguentava mais. A culpa, o medo da Helena, o desejo pelo Daniel, aquilo tudo estava me consumindo. Eu decidi que ia me afastar.
Ia parar de ir na igreja todo dia e ia voltar a ser só uma paroquiana comum. Numa tarde eu procurei ele na sacristia. Padre Daniel, eu preciso falar com o senhor. Diga, minha Quitéria. Eu não vou poder mais ajudar tanto na igreja. Tô com uns problemas de saúde. Preciso me resguardar. Ele me olhou e eu vi a decepção nos olhos dele. É por causa da Helena, não é? Não, padre. É por mim mesma. Eu preciso de um tempo. Ele se aproximou de mim. O cheiro dele, um cheiro de incenso e de homem, me deixou tonta. Não faz isso, Quitéria. Eu preciso de você aqui. Você é minha força, minha paz. Ele pegou minhas 2 mãos e as beijou. Por favor, não me abandone. E eu, minha gente, eu que estava decidida a fugir, olhei para aqueles olhos azuis, senti o calor da boca dele nas minhas mãos e toda a minha resolução foi para o espaço. Eu estava completamente presa na rede daquele homem. E o pior é que eu não queria mais sair. Depois daquela conversa na sacristia, eu desisti de tentar fugir. Eu aceitei que estava no meio de um furacão e, em vez de lutar contra o vento, eu me deixei levar. A minha relação com Daniel virou um jogo perigoso, uma dança de olhares, de toques acidentais, de palavras com duplo sentido, e tudo acontecia debaixo do nariz da Helena. E ela, coitada e tinhosa, percebia tudo. A guerra entre nós duas ficou declarada, mesmo que sem uma palavra dita. Ela me provocava de um lado e eu, sem querer, provocava de outro. Se eu fazia um bolo de milho para o café dos paroquianos, ela vinha e dizia, bem alto, "Ai, que delícia, dona Quitéria, mas o meu Daniel tem um estômago tão sensível, não pode comer nada muito pesado." Era uma forma de dizer que ela conhecia o corpo dele, as intimidades dele. E eu, com raiva, respondia, "Pois fique tranquila, missionária. Ele comeu 3 fatias ontem à noite e disse que dormiu que nem um anjo." Era uma fofoca, uma mentira só para atingi-la. E a gente ficava nesse troca de farpas, nesse cabo de guerra, e o Daniel, o troféu da disputa, parecia adorar. Ele era um mestre da manipulação. Ele me procurava, dizia que eu era a mulher da vida dele, que a Helena era um erro, um fardo. Eu só casei com ela, Quitéria, por pressão da minha família, da igreja. Mas o meu coração sempre foi livre. E agora ele encontrou um lugar para pousar, o seu. E eu, que nem uma tola apaixonada, acreditava. E ele, minutos depois, ia para o pátio da igreja, abraçava a Helena na frente de todo mundo, dizia que ela era sua bênção. E eu via de longe, com o coração sangrando de ciúme, de raiva, e ele me olhava por cima do ombro dela, com um sorrisinho de quem sabia que estava me torturando. Era um jogo doentio, e eu estava viciada nele. A tensão entre nós 3 chegou a um ponto que a igreja inteira começou a perceber. O povo não é besta. As fofocas começaram a correr soltas. A viúva do diácono está de caso com o padre novo. A missionária e a beata vive se bicando por causa do padre. A minha reputação, que eu levei a vida inteira para construir, estava indo para o brejo. Minha filha Socorro, que morava em Juazeiro, ficou sabendo. Veio correndo para o Crato, preocupada. "Mãe, que história é essa que está correndo na cidade? Me diz que é mentira, pelo amor de Deus." E eu menti. Menti para minha própria filha. "Que mentira, minha filha. É intriga do povo que não tem o que fazer. Eu e o padre Daniel somos só amigos. Eu ajudo ele na paróquia, só isso." A Socorro não engoliu. "Mãe, eu te conheço. A senhora está com um brilho diferente no olhar. Um brilho de quem está aprontando." "Cuidado, mãe. Esse homem é casado e é padre. Isso não vai dar coisa boa." As palavras dela me doeram, mas não foram suficientes para me fazer cair na real. Eu estava cega de uma paixão que era mais uma obsessão. E eu queria ele, queria para mim. Queria tirar ele da Helena, daquela mulher loira e sem sal que não merecia. Eu, a Quitéria, a véia, a beata, estava disputando um homem com uma mulher 30 anos mais nova. E eu achava que podia vencer. O estupim
o dia em que a bomba finalmente explodiu foi na véspera da festa de Nossa Senhora da Penha, a padroeira da nossa cidade. A igreja estava um alvoroço, era gente para todo lado, arrumando as flores, o andor, a quermesse. Eu, claro, estava no meio da confusão, ajudando a decorar o altar. A Helena, como sempre, estava dando as ordens, com aquele ar de primeira-dama. O Daniel estava na sacristia resolvendo umas coisas. Em um momento eu precisei ir ao banheiro, que ficava nos fundos da igreja, num corredor escuro. Para chegar lá, eu tinha que passar por um beco, um espaço estreito entre a parede da igreja e o muro da casa vizinha. Era um lugar que ninguém usava, escuro até de dia. Quando eu estava passando por ali, senti uma mão me puxando pelo braço. Era o Daniel. "Que foi, padre? Que susto!" eu disse. "Shh!" ele disse, me prensando na parede fria. "Eu não aguento mais, Quitéria. Não aguento mais ver você e a Helena se alfinetando. Não aguento mais essa vida de mentira." "E o que você quer que eu faça?" perguntei com o coração na boca. "Eu quero você," ele disse, a voz rouca, os olhos azuis faiscando na penumbra. "Eu quero largar tudo. Largar a Helena, a igreja e fugir com você." Eu fiquei sem ar. Fugir com ele? Era a promessa de tudo que eu sonhava. "Você está falando sério, Daniel?" Nunca falei tão sério na minha vida. E então ele me beijou. E não foi um beijo na mão, um selinho roubado, não. Foi um beijo de verdade. Um beijo de homem, com fome, com urgência. A língua dele invadiu a minha boca e eu, que não beijava um homem daquele jeito há mais de 30 anos, me agarrei nele como se o mundo fosse acabar ali. E foi no meio daquele beijo, daquela entrega, que a gente ouviu um grito agudo, de horror, de dor. A gente se separou assustado, e na entrada do beco, parada que nem uma assombração, estava ela, a Helena, com o zóio aberrado, a mão na boca, nos olhando. Ela tinha visto tudo. Minha gente, se o inferno tem um som, é o som do silêncio que se fez naquele beco. Um silêncio pesado, carregado de traição, de vergonha, de desgraça. A Helena ficou ali, parada na entrada, com o rosto branco que nem cera. Os olhos dela, que eu sempre achei que eram de um azul sem graça, agora pareciam 2 pedras de gelo, faiscando de um ódio que eu nunca vi na vida. Eu e o Daniel, a gente se afastou um do outro que nem 2 bichos pegos no pulo. Eu ajeitei minha blusa, limpei minha boca com as costas da mão, como se pudesse apagar o gosto do beijo dele, o gosto do pecado. O Daniel, o homem de Deus, o covarde, foi o primeiro a tentar falar. "Helena, meu bem, não é o que você está pensando", ele gaguejou. E a Helena, minha gente, ela soltou uma risada que não tinha alegria nenhuma, uma risada de quem perdeu o juízo. "Não é o que eu estou pensando?", ela disse, a voz saindo um chiado, que nem panela de pressão prestes a explodir. "E o que é que eu estou pensando, Daniel? Que eu vi o meu marido, o pastor dessa igreja, enfiando a língua na boca da beata mais assanhada da paróquia? Será que eu estou pensando errado?" A palavra assanhada me atingiu que nem um tapa na cara. Eu me encolhi toda, querendo que um buraco se abrisse no chão e me engolisse. "Helena, por favor, me perdoa", eu comecei a dizer com a voz embargada. "Cala a boca, sua véia sem vergonha", ela gritou e a voz dela ecoou no beco. "Perdão? Você acha que uma traição dessa se resolve com perdão? Você, uma mulher da sua idade que devia dar o exemplo, se atracando com o marido dos outros e com o padre da sua igreja, você não tem um pingo de temor a Deus, não?" Então ela se virou para o Daniel e o olhar dela era de uma leoa ferida. "E você, seu desgraçado, seu falso profeta, usando a batina para fazer fuleiragem, enganando a mim, enganando essa pobre coitada, enganando a Deus." "Helena, vamos conversar em casa, com calma", ele tentou se aproximar dela. "Não encosta em mim, seu nojento", ela gritou, se afastando. "A nossa conversa vai ser aqui, e vai ser agora, e não vai ser só entre nós. A igreja inteira vai saber que tipo de homem você é."
E antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, ela se virou e saiu correndo do beco em direção ao pátio da igreja, onde estava todo mundo preparando a festa. O pânico tomou conta de mim. Daniel, ela vai contar para todo mundo. A gente está perdido, eu disse, tremendo da cabeça aos pés. O Daniel, em vez de se preocupar, teve uma reação que me deixou chocada. Ele deu um sorrisinho de canto de boca. Deixa ela contar. Talvez seja melhor assim. A verdade aparece e a gente fica livre para viver o nosso amor. Amor? Aquele homem estava delirando. A gente estava no meio de um furacão, prestes a ser execrado pela cidade inteira, e ele falava em amor. Naquele momento, uma luz de sensatez se acendeu na minha cabeça. Aquele homem não era um apaixonado, ele era um louco, um irresponsável, um egoísta que não se importava com a dor de ninguém. A gente saiu do beco e a cena no pátio da igreja era de fim de mundo. A Helena estava em cima de uma mesa, gritando, chorando, contando para todo mundo o que tinha visto. O povo, que antes estava na maior alegria preparando a festa, agora estava parado, em silêncio, de boca aberta, olhando para ela, para mim e para o Daniel. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, os dois se agarrando no beco, que nem dois cachorros. Esse homem que vocês chamam de pastor e essa mulher que vocês chamam de santa. E então todos os olhares se viraram para mim. Os olhares de pena, de nojo, de condenação, de decepção, as minhas amigas do grupo de oração, as mães dos catequizandos, o povo todo. Foi a pior humilhação da minha vida. Eu queria morrer. O Daniel, com um cinismo que me deu enjoo, subiu na mesa também ao lado da esposa e, em vez de se defender, ele fez pior. Ele pegou o microfone que iam usar para a reza e disse: "Meus irmãos, o que a minha esposa está dizendo é verdade." O povo ofegou. É verdade que eu e a Quitéria nos amamos. Um amor puro, um amor de alma que nasceu aqui na casa de Deus. E o nosso único pecado foi não ter tido a coragem de assumir esse amor antes. Ele estava tentando transformar a sordidez dele numa história de amor romântica. E o pior, minha gente, é que eu vi nos olhos de algumas mulheres um brilho de admiração. A véia que tinha conquistado o padre novo. E eu quero dizer aqui na frente de todos vocês que a partir de hoje eu não sou mais o marido da Helena e não sou mais o pastor de vocês. Eu sou o homem da Quitéria e nós vamos ser felizes com a bênção de Deus, que é o Deus do amor. E então ele se virou para mim, estendeu a mão e disse: "Vem, meu amor, vem ser feliz comigo." Minha gente, eu fiquei ali, parada no meio do pátio com o povo todo me olhando, com a Helena chorando de raiva em cima da mesa e com Daniel me estendendo a mão como se fosse um príncipe num cavalo branco. Por um segundo de pura loucura, eu pensei em ir. Pensei em pegar na mão dele e sair dali, de cabeça erguida, e viver aquela história de amor maluca. Mas aí, eu olhei para o rosto da Helena. O rosto da mulher que eu tinha traído da forma mais cruel. E olhei para os rostos das minhas amigas, das senhoras da igreja, que sempre me tiveram como exemplo. E a vergonha, a culpa, o pingo de juízo que ainda me restava, falou mais alto. Eu balancei a cabeça. "Não, Daniel," eu disse, a voz saindo num fiapo. "Isso não é amor. Isso é loucura. É pecado?" O sorriso dele murchou. "Quitéria, não faz isso comigo." E a Helena, vendo a minha recusa, desceu da mesa e veio na minha direção. Eu achei que ela ia me bater. E, para ser sincera, eu achava que merecia. Mas ela parou na minha frente, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse: "Pelo menos uma de vocês tem um pingo de decência." E se virou e foi embora, com a dignidade que ainda lhe restava. O que se seguiu foi o caos. O bispo foi chamado. O Daniel foi expulso da paróquia, da cidade, da igreja. Perdeu a batina, a esposa, tudo. E eu fui expulsa também. Não oficialmente, mas o povo me condenou. As minhas amigas viraram as costas para mim. Eu virei a Quitéria Kenga, a véia que deu em cima do padre. A minha vida no Crato tinha acabado. A minha filha Socorro veio me buscar.
Vamos embora daqui, mãe, antes que o povo te apedreje na rua. E eu fui. Deixei minha casa, minhas coisas, minha história e fui morar com ela em Juazeiro do Norte, na terra do meu padre Inciso, talvez para pagar minha penitência. Os primeiros anos em Juazeiro foram de um silêncio profundo. Eu mal saía de casa. A vergonha me acompanhava como uma sombra. Eu tinha destruído a vida de tanta gente. A minha, a da Helena, a do Daniel. Eu me sentia um lixo. Foi a minha fé, por incrível que pareça, que me salvou. Mas não a fé cega de antes. Uma fé mais madura, mais humilde. Eu comecei a conversar com Deus de um jeito diferente. Não mais para pedir, mas para agradecer. Pela vida, pela chance de recomeçar. E para pedir perdão. E aos poucos, eu fui me perdoando. Perdoando a Quitéria carente, a Quitéria solitária, que se deixou levar por uma conversa bonita e por uns olhos azuis. Hoje, quase 2 anos depois de toda essa confusão, eu estou aqui, morando com minha filha, cuidando dos meus netos. A minha vida é simples, mas é em paz. De vez em quando, eu ainda peço no Daniel. O que será que foi feito dele? Soube que virou vendedor, que casou de novo. Espero que ele tenha encontrado a paz dele também. E a Helena? Soube que ela voltou para o sul, que se refez, que tá bem. Graças a Deus. E eu não sei se um dia vou ter um outro amor na minha vida. Acho que a minha cota de paixão e de pecado já deu. O que eu sei é que a minha história, por mais feia que tenha sido, me ensinou uma lição. Me ensinou que o coração da gente, mesmo depois de velho, ainda é um bicho perigoso, cheio de vontade, e que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque às vezes a linha que separa o céu do inferno é mais fina que um fio de cabelo. Obrigada por me ouvirem, minha gente. Contar essa história foi a minha última penitência. Se o meu erro serviu para alguma coisa, que seja para alertar vocês. Cuidado com os falsos profetas. Eles nem sempre usam batina. Às vezes, eles usam a nossa carência como disfarce. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. A vida de uma vovó cearense que já viu o diabo de perto e até gostou um pouquinho, ainda tem muito caos para contar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui, no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada um e fiquem com Deus.